Uma figurinha do Maradona no armário debaixo da escada fez as redes sociais surtarem. E não é só dele, tinha de outros jogadores também, que fizeram todo mundo imaginar que talvez essa nova versão do Harry Potter seja apaixonada por futebol igual a gente. E a minha missão para esse vídeo é, usando esses 2 segundos de imagem do documentário da HBO A Procura de Harry, a arte por trás da magia, descobrir quem são esses jogadores das figurinhas e também de quais jogos eram essas imagens. Tarefa difícil, né? Mas ó, a primeira coisa que eu fiz foi ver se o Caco Cardassi já tinha falado sobre isso. Ele é do Caldeirão Furado, o maior canal do YouTube do mundo dedicado exclusivamente a Harry Potter. Eu, por exemplo, volta e meia tô assistindo os vídeos dele. Aqui, à esquerda, a gente tem uma figurinha que parece ser uma figurinha de álbum da Copa do Mundo. Eu tentei procurar ao máximo o jogo que é este momento aqui, mas vocês veem que a imagem está bem desfocada, né? O zoom ali não ajuda muito. Bom, se nem ele sabe, a gente vai ter uma tarefa divertidíssima que une duas coisas que eu me amarro demais: futebol e Harry Potter. Aliás, de que livro é essa camiseta aqui? Como essa figurinha do Maradona viralizou, começar por ela facilita as coisas. A minha primeira tarefa era descobrir de onde ela vem. Ali em cima tem uma login da Copa do Mundo de 1990, na Itália. Também é bem fácil encontrar vários vídeos no YouTube da galera folhando esses álbuns, né? Mas para não ter que usar muito o vídeo dos outros e não deixar nenhuma ponta solta, eu acionei esse cara aí. Olá, William. O José Renato Santiago, que já teve até no Guinness Book por conta do maior acervo de futebol do mundo. Inclusive eu mesmo já visitei o acervo em São Paulo e fiz um conteúdo maneiro que tá aqui no canal. E como referência, eu peguei um próprio livro da Panini, um livro que a Panini lança, sempre ela lança isso ao final de cada Copa, com todo o histórico de todos os álbuns de figurinhas lançados em todas as Copas do Mundo que a Panini teve publicação. E tá aqui Maradona, de busto, que é o tradicional, né, da figurinha de Copa do Mundo. Isso aqui são as figurinhas oficiais, né? Quer dizer, a Panini referenda isso como sendo oficial. Com isso, é mais um passo aí para sua investigação da figurinha do Diego Maradona. Se a gente colocar as figurinhas lado a lado, dá para notar a semelhança na base ali da figurinha, né? O tipo da letra, a bandeirinha, tem, né? O logo da Itália 90 em cima, mas fica faltando na outra ponta o Tchau, mascote da Copa na época. O que me fez pensar que eles não usaram a foto original do Maradona e nem o mascote da Copa para não violar direitos autorais. Por isso eles criaram uma representação do que seria a figurinha da Copa. Deu para entender? Descobrir o jogo também foi fácil, né? Por causa do short branco, em uma época que o short tradicional era só o preto. A Argentina só usou o short branco em 2 jogos da Copa de 90. Contra a Romênia, um jogo que era de noite, e contra o Brasil, num dia ensolarado como da figurinha. E entre uma foto sendo marcado pelo Dunga e outra, eu encontrei essa imagem do Maradona, a original usada pela nova série do Harry Potter. Mas o que eu ainda não encontrei foi quem descobrisse as outras 2 figurinhas. Antes disso, peraí, deixa eu usar o inscrever, tio, pra ver se você se inscreve aqui na WKTV, você que é novo por aqui. Aí depois eu preciso muito saber a opinião de vocês sobre esse desenho aqui. O Caco acha que seria uma representação de um desenho do Harry rabiscando ele mesmo jogando bola. Eu tenho outra impressão, mas eu vou começar por essa aqui. Dá pra ver que é um jogador da seleção da Inglaterra e também dá pra perceber que ele usa mangas longas. Na Copa de 90, a Inglaterra fez todos os 7 jogos até a disputa do 3º lugar e em nenhuma partida usou mangas longas. A campanha da Inglaterra na Eurocopa de 1988 foi péssima. Não passou da primeira fase, o que não me interessa muito nesse vídeo, e também não usou mangas longas. Entre Copa e Euro, a gente tem as eliminatórias para Copa. Então a investigação seguiu por aí. Para dificultar um pouco a pesquisa, eu percebi que alguns jogadores da Inglaterra usavam manga curta e outros manga longa no mesmo jogo, como nesse exemplo no jogo contra a Albânia, fora de casa, mas num jogo à tarde. A figurinha, pelo que parece, se trata de um jogo à noite. Foi isso que me levou a ver os gols do jogo da volta, Inglaterra 5, Albânia 0. O último, marcado por Paul Gascoigne, que vestia mangas longas. E entre as fotos dele naquele jogo, eu encontrei essa daí. E aqui eu preciso usar o meu lado nerd, o feitiço que mostra as coisas. Revelio! E assim consegui identificar a primeira figurinha. Paul Gascoigne, Inglaterra e Albânia, dia 26 de abril de 1989. Por usar a camisa vermelha, eu achei que a segunda foto também de um jogador da Inglaterra seria mais fácil de encontrar. O problema é que a Inglaterra não usou vermelho naquela Copa do Mundo em nenhum dos 7 jogos. Nem na Euro. Mas usou contra a Polônia, nas eliminatórias daquela Copa.
Rapaz, o que eu pesquisei de nome de jogador para encontrar uma foto parecida e não encontrei nenhum. A partir daí a missão ficou mais difícil porque eu teria que encontrar todos os amistosos da Inglaterra vestindo vermelho. Você não acredita? Achei um quase furo no roteiro. Em 1991, a Inglaterra conquistou a Challenge Cup, um torneio triangular amistoso contra a Argentina e União Soviética. O título ficou com a seleção da Inglaterra depois de um jogaço 2-2 com a Argentina. Nesse jogo, a Inglaterra usou vermelho. E entre as fotos da partida eu encontrei esse passe do Gary Lineker, craque inglês, numa pose que te faz lembrar alguma coisa. Revelio! A última foto entre as figurinhas do menino Harry. Gary Lineker, Inglaterra e Argentina, do dia 25 de maio de 91. Quase um furo na série, porque os acontecimentos do primeiro livro aqui se passam em 1991, que é o ano que o Harry recebe a cartinha dele para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts no aniversário de 11 anos, dia 31 de julho de 91, segundo a história. 2 meses depois do jogo da foto. E aí, óbvio que isso não interfere em nada, né? Mas por pouco não é uma foto de um acontecimento que nem havia ocorrido ainda, entendeu? E para finalizar, eu preciso falar desse desenho aqui, que o Caco também comentou sobre. Um desenho do que eu acredito ser um autorretrato do próprio Harry jogando bola, que ele fez ali. Para mim, pelas listras verticais da camisa e também a pose, o Harry tava desenhando Maradona. E se a gente usar o feitiço Revelio e pintar o desenho aqui, fica ainda mais parecido com a pose do Maradona, não fica? Então quer dizer que o Harry Potter é fã do Maradona. Ô, Harry, eu não esperava isso de você, hein, Rapaz, a gente vai ter que engolir. O Harry Potter gosta mais da seleção da Argentina do que da do Brasil. Se você chegou até aqui, eu quero convidar também para me seguir, além da WKTV, nas minhas redes sociais. Tem Instagram, TikTok, até o Kawaii eu abri aqui. E eu vou deixar também 2 vídeos para vocês assistirem, caso tenham interesse, da coleção, maior coleção do mundo, que tá no Guinness Book, lembra que eu falei antes? E a história incrível de quando o Ronaldo virou Ronaldinho muito antes do bruxo. Mas é o Ronaldinho Gaúcho, né? O bruxo Harry Potter, não confunde não, viu? Até a próxima.